Jane também, né? E então, eu sei que são figuras muito importantes e que vocês têm a possibilidade de ter esse contato, né? E aí, pessoal, tudo bom? Me chamo Leonardo Maia Pires e é bem interessante o que ele falou, porque o olhar da gente foi realmente de quem gosta e assiste muito filme. Essa foi a premissa base para começar o curso e fazer esse filme, porque reuniu numa sala só várias pessoas apaixonadas por várias filmografias, vários filmes, etc. Só que ficou o ponto de interrogação, como a gente vai convergir várias opiniões, vários gostos em um único roteiro, né? E aí foi se elaborando vários roteiros, etc. Cada um colocando ali a sua dose ou de suspense ou de romance. E no final a gente chegou a esse roteiro bem elaborado, bem legal, que culminou nesse filme. E eu acho que o importante foi que foi um trabalho coletivo, certo? Você não tem como apontar aí uma pessoa tal e tal. Foi decisivo. Foi um negócio coletivo, foi um negócio que a gente ficou até de madrugada fazendo. E, como você disse, a Casa Amarela, quando a gente entrou, por exemplo, pelo menos quando eu entrei muito cru, né? A gente assistiu os filmes e tal, mas não tinha muita noção como eram feitos. E depois que você vê que realmente é um negócio muito difícil, que você para gravar uma cena você demora 3, 4 horas, então a gente começou pelo menos eu comecei a valorizar mais todo o processo. Então é isso. É um pouco daquilo que eu falei no início, né? A Luciana Monte, que é mais recatada, não quis estar aqui falando, mas que contribuiu grandiosamente também para o roteiro, né? O roteiro não seria o mesmo sem ela, como também não seria o mesmo sem toda a turma ter debatido durante muito tempo. A gente teve apoio muito grande dos nossos professores, né? O Firmino, gostaria muito que ele estivesse aqui agora, porque essa parte da história do cinema a gente viu com ele, né? O Firmino, Marcos Moura, Jane Malaquias. Ele ainda está acordando agora. Mas quem realmente aturou a gente mais tempo mesmo, até estendendo o período de duração do curso, foi o Joy, né? O Joy que apadrinhou a gente, né? E participou orientando, dizendo os caminhos, mostrando o que é a realidade de um set. Porque geralmente quando você faz um curso, você imagina que tudo é muito fácil. Quando você chega e vê assim, esse filme tem uma duração curta, isso daí deve ser muito fácil de se fazer. E não é mesmo, não é fácil. E quando a gente tem essa experiência, a gente vive essa experiência, você fica imaginando assim, poxa, o que é participar de uma produção maior? Fazer esse curso foi extremamente proveitoso, por quê? Porque a maioria das pessoas que participou, apesar de possuírem outras profissões oficiais, já participam também de outras produções, já estão escrevendo projetos. Então achei muito promissor, foi muito gratificante e uma experiência maravilhosa assim pra mim. Obrigada a todos os colegas aí por tudo. Foi show, galera. Obrigada. Valeu. Vou passar pro Beto, então. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Beto Aquino. Eu fiz com muito orgulho parte dessa equipe. Nós fizemos parte aí da turma de 2014.2. Assim como todos, né, eu também era um entusiasta e agora aprendi a ver, né? O filme, ele, acima de tudo, foi um trabalho de conclusão, né? Precisa, né, tem sempre algo que a gente vê que pode melhorar, mas a Casa Amarela nos proporcionou a oportunidade de passar por diversas etapas. A primeira delas, conhecer um pouco de cinema, e isso nas aulas teóricas foi fundamental. Depois, a elaboração de um roteiro coletivo. Não sei se alguém aqui já teve experiência com roteiro, mas é uma coisa que é muito particular, né? E você fazer um roteiro coletivo foi realmente enriquecedor, cada um com suas ideias. Depois nós participamos da produção, participamos da filmagem, participamos da edição e ainda da exposição do filme. Então, assim, eu acredito que um ciclo se fechou agora. Realmente somos pessoas diferentes, aprendemos a trabalhar em grupo, aprendemos a fazer a coisa acontecer sem interesses pessoais, mas o interesse é o todo. O interesse era que esse filme realmente saísse e, acima de tudo, que
que nós aprendêssemos, né? E acredito que todos nós aprendemos. Falhas sempre acontecerão, discussões sempre acontecem, mas sempre com o objetivo de enaltecer o resultado final. Não tem como sair do mesmo jeito. Não tem como sair do mesmo jeito. Agradeço aqui a equipe, agradeço ao Joy. O Joy realmente nos apadrinhou. O curso tem duração de 3 meses, são 90 horas. Acho que 90 horas nós passamos só para fazer os 3 minutos aí iniciais do filme. E o curso realmente não tinha obrigação, mas o Joey comprou a ideia e nos fez aprender, né? Porque colocamos a mão na massa, não ficamos apenas naquela parte teórica, né? E assim, eu acho que eu não terminaria os meus dias da mesma forma se não tivesse participado disso aqui. Porque aquilo que era só um sonho, você concretiza e vê que é possível. Poxa, você precisa de 90% de transpiração, é verdade. Mas dá certo. Obrigado. Morrendo de sono. Pra variar. Então, hora dessa. Então, foi dito aqui a maioria das coisas que foram colocadas aqui, mas assim, falar um pouco do curso, da proposta do curso da Casa Amarela. Esse curso é um curso histórico aqui na cidade, começou com o Eusébio Oliveira. Eu fui aluno do Eusébio há 30 anos atrás, e aí a gente dá continuidade de uns 10 a 15 anos, eu, o Moura e o Firmino. E a tentativa sempre, apesar das dificuldades da universidade, você que estava lá no curso sabe disso também, de equipamento, de estrutura e tal, para você produzir audiovisual, você precisa de equipe, você precisa de pessoas técnicas e a gente tem essa dificuldade de equipamento e tudo, mas sempre no final do curso a gente tenta de uma forma, digamos assim, amadora, né, quando a gente fala dessa falta de estrutura, fazer com que as pessoas cheguem a um resultado final. E nos últimos anos as nossas tentativas eram na linha documental. A gente fez uma série de documentários e aí se captava muito material e a gente percebia que por conta de tanto material ficava uma dificuldade de finalizar esse filme, né? Que geralmente o processo de um filme documental demora um pouco mais e tal. E de um tempo para cá, eu tenho tentado viabilizar pequenos cápsulas de ficção, fazer curta-metragem de ficção. E esse foi a primeira experiência concreta, assim, já teve mais 2, mas assim, que da gente realmente se focou e eu fiquei desde o início colocando para os meninos, olha, dá muito mais trabalho do que vocês lembravam disso, né? Dá muito mais trabalho do que... E agora mesmo eu estou no processo com uma outra turma também, iniciando o processo de... o curso já acabou, agora a gente vai começar a gravar. Mas assim, foi uma experiência bacana. E o filme, quando a Rosane que apresentou a primeira ideia, né? E aí tomando como ponto de partida que foi colocado no início, eu gostei demais porque as pessoas perguntam assim, rapaz, onde foi que tu estudou essa coisa de fazer cinema? Eu digo, eu prefiro no Cine Jogo. Acho que a maior escola de cinema que eu tive na minha vida, quando eu era garoto, assim, a partir dos 13, 14 anos, eu era um cinéfilo compulsivo. Eu vivia, assistia, eu anotava isso agora recentemente, uns 3, 4 anos, eu mexendo lá nos meus arquivos, vi que eu assistia 300 filmes por ano. Eu não sei, quase todo dia no cinema, né? É uma loucura, não sei como é que dava conta dessa... que tinha pouquíssimos cinemas aqui em Fortaleza, e eu não sei como é que eu conseguia assistir tanto filme. Né? E assim, eu acho que a grande escola foi exatamente essa, de enxergar, entendeu? Tentar compreender os significados que estavam ali naquela linguagem. E por isso que o filme termina falando um pouco da gente, de cada um de nós. Até porque a maioria das pessoas que vão, como o curso lá é um curso de extensão, é aberto a qualquer pessoa, quem quiser fazer pode fazer. A grande maioria das pessoas que vão para lá são cinéfilos, as pessoas que veem filme, que chegam nem sempre com desejo de vir a trabalhar nesse segmento de audiovisual, e chega com essa leitura romântica, né, de um filme, pá, maravilha, vamos trabalhar e tal, e essa botar a mão na massa é o outro lado da história. Então assim, a ideia da gente agora, a partir desse
próximo semestre, lá na Casa Amarela, que a gente faça 2 filmes em cada turma. E assim, tem uma escolha nossa, e eu acho que passa muito também por uma briga minha, assim, lá dentro do curso, que eu acho fundamental, não sei se é porque eu tive uma formação assim, voltada para uma questão muito de mercado, de prática, e de fazer as coisas colocando em prática os conhecimentos acadêmicos, assim, sabe? Você vê que é um filme de ficção com estrutura, plano em contraplano, não sei o quê, mesmo que amarrar nesse beabá no cinema, para o cara sair dali tendo consciência de algumas regras básicas e depois partir para uma outra história. Nós já tivemos experiências assim no cinema mais conceitual, lá de soltar, cada um ia fazer um negócio, no final não vinham produtos consistentes que você pudesse, do ponto de vista didático, fazer uma avaliação mais profunda, entende? Então, assim, foi uma escolha nossa de trabalhar essa coisa da ficção, do enquadramento, da luz, né, dos conceitos básicos de iluminação. E, enfim, é isso. Acho que, como resultado, o tempo que a gente passou fazendo e as condições, acho que eu fiquei feliz. Já a gente abre para vocês, se quiserem fazer algum comentário. A gente tem um microfone que tá, tipo, não vai ter que puxar o cabo até vocês, não. Tem um microfone sem fio para vocês. Eu acho uma coisa muito interessante no filme, tipo, já falou muito interessante também, que é essa ideia do romantismo, né, que a gente tem às vezes, fazer um filme, que é todo, enfim, tem uma frase que é tipo como se fosse, que exatamente, que é João Cabral de Melo Neto, né, que fala que para você fazer poesia é igual catar feijão, né, tipo, na verdade a ideia é o, que até dava no curso do Wilton, tava dando curso agora, ele falando, não, a ideia eu tenho um monte, ideia eu tenho várias ideias, agora desenvolver essa ideia, né, fazer é que é outra coisa. Mas a coisa que eu queria comentar, antes da gente abrir para todo mundo, é que eu acho muito interessante do filme ele falar exatamente sobre o voyeurismo, assim. Claro que é meio até fiquei na dúvida se ele era um serial killer, assim, que ele mata uma menina, né, vai matar outra, tipo, né? Eu achei isso muito interessante, na verdade, porque por 2 questões, né? A primeira é que a base do cinema clássico, se você for pensar, é o olhar, né? Se eu for pensar o eixo cinematográfico, além de construir o espaço, é você manter o olhar, as pessoas olhando para os lugares certos, né? E é exatamente um filme sobre olhar, né? E isso aí me lembrou muito, enfim, o Janela Indiscreta, né, do Hitchcock, que é tipo, é um filme sobre o espectador de cinema, é um filme sobre quem olha, né? E alguém que pode ver só uma parcela das coisas. E me lembrou também outros filmes, assim, Blow Up, né, do Antonioni, Dublê de Corpo, que Dublê de Corpo já é o Janela Indiscreta do Brian De Palma, né? Mas exatamente, eu acho que sempre que essa ideia da cinefilia surge e volta, normalmente as releituras também são muito ligadas a olhar, porque também é um pouco o próprio personagem olhando e aprendendo a olhar, assim. E eu achei muito curioso exatamente esse motivo, e o segundo, o seu olhar e ele olhar e enxergar uma diva do cinema, assim, no caso a Isabella Adjani e a Ingrid Bergman, né? Mas poderia ser vários, ser Mary Moore, poderia ser Rita Hayworth, né? Todos fomos encantados. Exatamente, e eu achei interessante que exatamente os dois filmes fetiches da caída do cinema, né, do Godard, Truffaut, Rivette, Romé, todo mundo, é Janela Indiscreta e Mônica e o Desejo, né, do Bergman, que é exatamente, um filme é sobre o voyeurismo e outro filme é sobre esses garotos cinéfilos, adolescentes, não adolescentes, mas tipo jovens adultos, assim, na França, e se apaixonam pela Mônica, que é a personagem, que eu não lembro da atriz, do Bergman, e é desse filme que surge todo um movimento de cinema, assim. São desses filmes, assim, então eu acho isso muito interessante. E eu queria que vocês comentassem um pouco da onde veio essa ideia do voyeurismo, assim, da onde é que veio isso, e como vocês pensaram em trabalhar esse tema, assim, como é que vocês pensaram em trabalhar, esse tom? Que às vezes é um filme romântico, né? Mas às vezes também tem uma música que parece uma música do Dario Argento, assim, do Suspiria e tal, assim, meio de diálogo, filme de terror italiano. E eu gosto disso, na verdade, assim, dessa mistura, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com essa experiência de cinema, de você botar pra fora, tipo, sabe, todo esse filme que você tá querendo fazer, você
espelha, assim, eu acho isso muito, muito bom, assim. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, sobre como é que vocês chegam no voyeurismo, como é que vocês enxergam esse voyeurismo também no cinema, mas principalmente como é que vocês pensaram, aí pode estar no roteiro ou no caso na direção, mas também o tom desse voyeurismo, assim, porque ele pode ser um voyeurismo que pode ser de comédia, como ele pode também ser de terror, como ele pode também ser um romântico, porque esse cara pode ser um stalker, né? Podia chamar a polícia, mas ao mesmo tempo tem uma virada que é interessante exatamente nesse jogo, né? De ele parecer que é um serial killer, sei lá, e na real ele faz uma carta de amor pra ela, uma videocarta de amor, assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Assim, a ideia inicial era que fosse um romântico, né? O primeiro final era um final romântico. E aí, quando a turma acolheu o roteiro e a gente foi trabalhar o roteiro, surgiram outras possibilidades, inclusive de matar a personagem, né? Matar a moça. Diz, olha, foram felizes para sempre, a gente tem uma quebra porque no semestre seguinte ele vai e conquista outra que tem nome de atriz de cinema também, que é a Ingrid Bergman. Então, assim, houve essa nova conceituação desse Dom Juan moderno, que sempre está querendo conquistar essas mulheres, a partir da cinefilia, por conhecer muitas atrizes, essa beleza das atrizes, esse encantamento das atrizes do cinema, também esse encantamento pelas mulheres que se interessam pelas mesmas coisas que no caso, fotografia e cinema. Então, assim, essa quebra acontece justamente nesse ponto aí. Mas tiveram diversas, essa questão da tensão, né? Ela foi pensada também, ela foi cogitada. Mas a gente resolveu fazer dessa forma, né, num todo, porque também seria mais simples. Com os recursos que a gente tinha, como era que a gente ia matar alguém no filme, né? Isso seria bem mais complicado. Então, assim, eu deixo para que os meninos falem um pouco também. Essa é a visão que eu tenho, um pouco. Vamos lá. Concordo plenamente. Mas também era o seguinte, foi elaborado o roteiro e tudo, e a gente está precisando de uma tensão e que finalizasse em uma coisa, sabe, mais impactante. E aí a gente ficou pensando, não, a história é magnífica e tal. A locação também foi pensada num lugar possível de se concretizar o curto, por causa dos recursos, etc. Mas aí a história acabava água com açúcar, ele acabava ficando com ela e pronto. Aí a gente ficou pensando, não, como a gente pode dar uma quebra nisso, como a gente pode gerar um momento de tensão prolongado e que combine numa surpresa. Aí o pessoal começou a elaborar o roteiro e a gente chegou nesse final. Então tudo aí foi pensado, claro, e esse momento de tensão com a música, que eu achei importante, para combinar no momento em que ele vira a cabeça e mostra, e ele se revela. O fato de você ter falado que ele é um stalker, é verdade, e também dele ser um psicopata, isso foi muito pensado. A gente queria deixar a interpretação das pessoas pensando se ele era ou um mulherengo ou um psicopata. Eu gostei da sua versão. Não façam isso, viu, com as pessoas. O filme ele foi muito discutido, né? Uma produção que é coletiva, ele passou aqui por votação, por discussões, e nós conseguimos ali amalgamar, né? Nós pegamos um pouquinho de um pouquinho de outro, cada um com o seu talento ali, com a sua visão de mundo, né? Tentando, não, olha, ele tem que ser assim e tal. E eu fiquei aqui muito, muito contente porque de todos os adjetivos que você utilizou, nós falamos de todos eles durante a edição, né? E de todos os substantivos e tudo mais, porque stalker, me lembro do Vitor, né? O Vitor que colocou aqui, rapaz, quando ele veio, rapaz, esse cara é um stalker. Ele disse logo. Então, assim, a gente fica contente, porque um trabalho de conclusão que a gente conseguiu passar esse final aí meio que aberto, né?
E a gente que conclui. Quem assiste o filme vai lá, vai olhar e vai dizer, olha, eu acho que ele foi assim, não, essa música fazia assim, sabe? Eu acho que ele matou a outra, tudo. Então, assim, eu acho que faz parte do cinema. Né? Você expõe e você dialoga com quem tá assistindo. Assim, passou pela nossa cabeça fechar o final e passou pela nossa cabeça também deixar aberto. Foi difícil escolher a música. Não, essa música já vai denunciar, que ela vai isso aqui, isso aqui. E acabou com isso aqui, né? A gente conseguiu juntar um pouco da ideia de cada um e colocar na tela. Então, você me perguntou, como é que surgiu essa ideia? Ora, é da mesma forma que um time de futebol joga, né? Você não tem como colocar todos os melhores jogadores e ter certeza do resultado. Então, você vê ali a interação entre eles, e um dá uma ideia, e o outro faz assim, o outro complementa, e o outro faz isso. E foi quem trabalha em grupo sabe que é difícil você conseguir chegar a um denominador comum, mas eu acredito que a gente conseguiu. É isso. Outra coisa que é importante, ele está fora do filme, e não deixa de estar dentro também, mas assim, nessa coisa da concepção do roteiro, que é coletiva e tal, e a gente fica com um trabalho, assim, às vezes, de matar determinado tipo de ideias, porque aquela velha máxima que o papel cabe tudo, então as pessoas começam a colocar coisas e eu fico ali naquela de uma função meu de, poxa, isso não vai ser viabilizado porque você não faz ideia do que é traduzir o que está escrito aí no papel para a coisa do real, para fazer isso virar uma coisa real. Então, assim, o roteiro também, e todas essas discussões passam por essa dinâmica, né, que é até didática dentro do processo, que é, às vezes, conduzir para algo que vai ser possível ser feito. Eu lembro que em alguns momentos eu ficava viajando em coisas que eu disse, gente, vocês estão para se coçar. Então... e isso é uma coisa bacana, porque isso acontece em todas as dimensões. Assim. Você está com um filme, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que está no processo de feitura de uma série de capítulos, para uma minissérie, e ele narrando esse tipo de coisa, assim, o Armandinho, que tem, além das regras para aquilo dar certo, né, as fórmulas e tal, tem também ali a produção dizendo, olha, você não pode inventar muita locação, porque tem que, por incrível que pareça, assim, cada episódio permite 3 locações e se vira com essa realidade. É uma coisa que vocês vão viver aí eternamente tendo que lidar com esse tipo de situação. Né? Até porque a prática de fazer o audiovisual é uma coisa cara, que demanda recursos, muita gente, equipe, locações, esforço de produção. Então, como as pessoas estavam iniciando nesse processo, caberia a gente ficar monitorando esse tipo de coisa que termina, com certeza, determinando um pouco do que vai ser o resultado final a nível de roteiro, né? de escolha de roteiro. Vi que a música foi fundamental para criar esse clima de tensão. Como é que foi feita essa escolha? Assim? Foi difícil? Como é que foi? Foi um pouco emblemático. A gente se sentou, basicamente foi isso, na ilha de edição, e ficou conversando qual seria a música adequada para transmitir a emoção, o que estava passando ali na hora, certo? E aí, várias hipóteses se cogitaram, a gente também cogitou trazer um músico, etc. E só que devido ao tempo corrido, a gente fez uma busca mesmo na internet e tal, e acabou encontrando algumas músicas que deram ensejo ao que estava acontecendo. Mas assim, tudo à base de voto, tudo à base de opiniões diferentes. Quando você chega no consenso e consegue escolher a música, é a melhor coisa que existe. Agora, é difícil, mas é legal, é legal. Assim, só esclarecendo também, a música ela estava disponível e podia pegar, porque também tinha que ter esse cuidado. Não podia pegar qualquer um porque precisava de autorização, tá? Então tinha esse problema também.
Primeiramente, eu queria fazer um comentário sobre o filme aqui. Vocês falaram sobre Hitchcock, né? E eu lembro que o Moura ele recomendou um filme recente do Hitchcock, né? Uma espécie de biografia dele, que mostrava que ele tinha uma certa obsessão pelas musas dele, sabe? E quando eu vi o filme de vocês, eu lembrei dele, assim, do Hitchcock. E, assim, queria parabenizar, né, vocês, resultado muito bacana. O Beto, ele é meu professor de biologia, eu sempre conversei com ele. Pô, eu sempre quis fazer cinema, sabe? Eu sempre fui apaixonado por cinema. Eu até falei com o Joy também, na primeira aula que a gente teve e tal, que eu era apaixonado, eu queria muito trabalhar nessa área, assim. Eu queria saber de vocês, depois dessa primeira experiência que vocês tiveram, vocês pretendem, de alguma maneira, pôr outras ideias em prática, de repente continuar, quem sabe? Todos desistiram. Eu acho que, assim, nós aprendemos um novo idioma, que é aprendemos assim, nós fomos alfabetizados, né? Não estamos numa graduação. Cada um de nós do curso tem uma noção de como expressar um certo sentimento dessa forma. Você vai ser a melhor, você não vai. Na hora que você aprende o idioma, a pergunta que você está me fazendo é a seguinte: você vai falar esse idioma? Sempre que for necessário, eu acredito que cada um de nós aqui, sentindo a necessidade de expor em imagens um certo sentimento, eu acho que pelo menos o caminho das pedras a gente sabe. Cada um aqui tem uma profissão, né? Se essa profissão vai mudar ou não, eu acho que a coisa tem que ser prazerosa, né? Foi prazeroso para todo o grupo e a gente aprendeu uma nova linguagem. Ainda alfabetizado, né? Vê como é, plano, contraplano, né, Joey? Coloca aqui, coloca ali, faz assim, ó, quer mostrar mais, bota para baixo, quer mostrar menos, bota para cima, pongê, contra pongê. Então, a gente consegue ter esse idioma. Se a gente vai usar... Bom, aquilo que eu aprendi no curso também, eu fiz um projeto, né? Eu participei do edital da Secult do ano passado e o meu projeto ele foi aprovado, né? Eu já gravei as imagens do documentário, fiz direção, produção do meu filme e agora ele está em processo de edição. Então, assim, eu estou nos primeiros passos sozinha depois do curso. Então, eu pretendo seguir, sim. Seguir a carreira, apesar de árdua, das dificuldades que existem. Eu pretendo continuar, sim. Respondendo também a sua pergunta. Cara, eu pretendo. Mas vamos ver como as coisas vão se caminhar. Porque não é fácil, a gente viu, mas depois que você conhece um mundo magnífico desse, é difícil você sair dele. Então vamos ver o que o futuro é. Boa tarde. Com muito prazer que eu estou aqui. Parabenizo o grupo, parabenizo os protagonistas, a direção, os atores, principalmente a grande missão muito nobre do professor Joy, conduzir essa turma, né? Vou ser breve, apenas gostaria de colocar algumas questões. Sou professor da USC, muito feliz de estar aqui, sempre acompanho o Cine Ceará, os eventos culturais da universidade, mas